Pessoal, abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Marcos. E eu quero ler com você, lá no texto de Marcos, eu quero ler um pedacinho só, de uma parábola, que é em Marcos, capítulo 4. Eu quero ler a partir do verso 13, quando Jesus dá a explicação da parábola do semeador. E ele diz assim em Marcos capítulo 4, o verso 13. Agora eu acertei? Tá. Então, porque de tarde eu errei. Eu não sei o que eu falei. Enfim, agora é isso aí mesmo, eu acho. Eu estou repetindo várias vezes para... Tá. Então Jesus lhes disse: não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Da mesma sorte, os que recebem a semente em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a acolhem, mas não tendo raiz em si mesmos, são de pouca duração. Sobrevindo a tribulação ou a perseguição, por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Os outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições, entrando, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Amém. Papai, abençoa, Senhor, a Tua palavra, que nós possamos ser ouvintes do Teu Espírito. Senhor, a Tua palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos à voz do Teu Espírito nessa noite. Fala conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, eu tenho um desafio hoje à noite, que é falar com você de uma parábola que ela é muito comum. E quando a gente fala de um texto que ele é muito comum, que as pessoas elas conhecem, nós temos uma tendência a quase que desligar o disjuntor já no final e dizer assim: eu já sei onde é que vai parar esse negócio, né? Eu já sei qual que é, vai dar tananana e se encerra. Então eu tenho um desafio enorme, cara, de falar com vocês sobre um texto que é muito conhecido e manter a sua atenção comigo. Então me ajuda, por favor, fica comigo aí nesse negócio até o final. Mas assim, eu não lembro de ter pregado esse texto aqui. Eu devo ter citado ele provavelmente alguma vez, mas eu não lembro de ter pregado nesses 10 anos de CTF, eu não lembro de ter pregado sobre a parábola do semeador. Então, chegou o dia, é hoje. Mas essa parábola, na verdade, Marcos, ele escreve esse texto, e você que curte um pouco mais de teologia, já deve ter lido que os outros evangelhos sinóticos, tanto Mateus quanto Lucas, eles se baseiam no texto de Marcos. Marcos foi e é consenso que é o primeiro evangelho a ser escrito, e os demais se baseiam na sequência das histórias que Marcos escreve para poder escrever o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas. Obviamente que ambos os evangelhos, né, Mateus e Lucas, eles acabam acrescentando outras coisas que Marcos não acrescenta. Marcos ele é muito objetivo na sua carta, são 16 capítulos, né? Nós dividimos ele, mas são 16 capítulos ali, muito objetivos, é muito específico o que Marcos escreve no seu evangelho. Mas no capítulo 4, ele coloca uma sequência de parábolas, assim como lá em Mateus é o capítulo 13, essa sequência de parábolas. Marcos é no capítulo 4. E nesse capítulo 4 tem 4 parábolas. Uma parábola é a do semeador, essa que a gente acabou de ler. Quer dizer, na verdade nós lemos a explicação de Jesus da parábola. A segunda parábola que é falado no texto de Marcos é a parábola da candeia. E aí Jesus, e eu estou resumindo para você, depois você pode ler em casa, mas a ideia da parábola é: ninguém pega uma luz e coloca embaixo. Todas as vezes que se acende uma luz, todas as vezes que se projeta algo, a gente coloca em cima para que de fato ilumine, para que todos vejam. Ninguém vai projetar nada sem que de fato tenha um anseio de que várias pessoas vejam, que todos possam, ou o maior número possível de pessoas possam ter contato com aquilo. E é uma parábola que está atrelada à parábola do semeador, eu já explico para você. A terceira parábola, também conectada com essas duas primeiras, Jesus inicia ela um pouquinho diferente. Ela diz assim: bom, o reino dos céus é semelhante a... E as duas parábolas ele coloca isso. As duas primeiras ele não fala do reino dos céus, porque afinal ele está dizendo como é que funciona a gente aqui. A primeira e a segunda parábola ele se refere a gente. Como é que nós funcionamos? Como é que é esse negócio aqui, nós aqui? Mas depois ele diz: agora o reino dos céus
tem uma dinâmica espiritual diferente. E aí ele fala sobre uma semente que é plantada, que é a próxima parábola, que ele fala meu título está A Parábola da Semente, que é quando se planta uma semente e a gente fica olhando e não acontece nada, a gente rega, a gente cuida, mas parece que nada acontece. E a gente vai dormir. E quando amanhece, acorda no outro dia, sem menos esperar, de repente brotou. A gente nem esperava, e ela brotou, e era um raminho, e de repente ele vai crescendo, se torna uma espiga. E ele diz, o reino dos céus, ele é assim. E a última parábola, ele fala a parábola da semente de mostarda. E ele diz, o reino dos céus é igualmente semelhante a uma semente de mostarda, que ela é a menor das sementes, mas quando plantada, e ela cresce, ela se torna uma grande hortaliça, os pássaros vêm, podem pousar sobre ela, e mais do que isso, ela acaba dando sombra para aquele que precisa. São 4 parábolas que estão interligadas, são 4 parábolas que estão conectadas e no final eu espero conseguir fechar os pontos. Mas Jesus inicia com a parábola do semeador. E a parábola do semeador você conhece, ele está falando de alguém que sai semeando. E ele explica a parábola, a semente é a palavra de Deus. E eu espero conseguir ficar dizendo a parábola e a palavra, porque vira um troço meio trava-língua assim, né? À tarde eu me enrolei todo, porque eu falava da parábola que era para ser palavra e palavra que era para ser parábola, eu acho que vai dar certo, me ajuda. Mas enfim, ele sai semeando a semente, que é a palavra de Deus, na parábola do semeador. E a semente é a palavra, e o solo somos nós, diferentes solos. A grande distinção na parábola é a semente, que é a palavra de Deus, portanto, a semente ela é boa. O problema não é a semente ela é boa. O problema é os diferentes solos. O problema é os diferentes ambientes que essa palavra cai. E por isso que nós temos, por exemplo, aqui umas centenas de pessoas reunidas que a palavra de Deus ela é semeada e nós temos distintas abordagens acerca desta palavra, distintas formas de receber e de corresponder a essa palavra. E é disso que Jesus está ensinando nessa parábola. E ele inicia assim, o semeador semeia a palavra de Deus e ela cai na beira do caminho, onde as pessoas caminhavam e aquela terra, ela não era uma terra lavrada, ela não era uma terra preparada para receber a semente. Portanto, ela caía e ficava em cima. Ela não aprofundava. E vinham as aves do céu e comiam essa semente. E Jesus explicando a parábola, ele diz, é aqueles que a palavra não entra no coração, eles não estão preocupados com isso, e logo depois o inimigo vem, o maligno vem e consome com aquilo. É mais ou menos aquelas pessoas que podem até vir num culto como esse, ou podem assistir uma live, podem assistir um vídeo no YouTube, e a palavra ela passa muito distante deles, não faz sentido para eles. Eles olham aquilo e dizem, é como qualquer coisa, é uma palavra qualquer, é uma pregação qualquer, podem ter vários preconceitos acerca de uma mensagem evangélica, ou enfim, cristã, católica que seja, mas tem preconceitos enquanto a mensagem da palavra de Deus, e portanto ela passa muito distante, ela não faz sentido para ele. Ele pode ser, às vezes ele até vem no culto porque a esposa ou o marido convida, então ele vem e diz, eu vou lá, né? Pelo menos ela não me incomoda mais. Aí ele vem, ele senta, ele vai embora, nada faz sentido para ele. É essa pessoa, esse tipo de pessoa que Jesus se refere. O segundo tipo de pessoa, Jesus fala que é aquela que cai sobre a rocha, um solo rochoso, que por um período de tempo ele até faz sentido aquilo que ele ouviu, mas não tem raiz, porque não tem para onde aprofundar a raiz. Não é um ambiente de fato preparado para a plantação, porque é um solo rochoso, ele tem pouca terra ali. Então, quando o sol bate, ele queima a pouquinha raiz que tem. E Jesus diz, assim é esse, que qualquer coisa, qualquer situação, o tira de foco. Esse cara é aquele cara que ele ouviu a palavra fez sentido para ele se emocionou com a palavra, ele gosta das canções, ele gosta do ambiente, ele gosta do abraço, ele gosta da amizade, ele gosta de estar num ambiente onde se fala de coisas boas, de good vibes, né? Ele curte o papo legal, cara, é um ambiente massa, eu lá renovo as minhas energias, né? Lá onde eu vou, eu saio, recarrego as minhas baterias, e aí então ele vem ao culto.
mas não é alguém que a palavra veio e tocou e transformou a vida dele. Ele é um cara que ele chora no culto. Ele chora, ele levanta a mão, nada contra chorar e levanta a mão, chora, levanta a mão, faz o que você quiser, né? Mas ele tem reações que a gente olhando de fora, a gente diz assim, que legal, né, cara? Olha que massa, mano, top. Mas e como é que a gente sabe que é um solo rochoso? Porque não tem transformação de vida, não tem frutos de arrependimento. Ele aqui, ele chora, ele levanta a mão, e lá fora, ele é igual a qualquer outra pessoa que não teve um encontro com Jesus. Isso explica, por exemplo, quando a gente vê aquelas reportagens assim, que lá na favela os traficantes são evangélicos. Já viu essa? Não, aqui no morro nós somos evangélicos, aqui a gente não gosta de nenhuma religião, então aqui qualquer outra religião vaza do morro, porque aqui nós somos evangélicos. Nós vamos lá, pedimos uma bênção para o pastor abençoa a gente, o nosso trabalho, né? O pastor abençoa o nosso trabalho, e nós somos evangélicos. Claro que essas coisas assim, que não faz sentido para a gente, mas na cabeça deles faz, porque eles simpatizaram com a mensagem, eles gostaram da mensagem, disseram, isso sabe que esse troço aí é verdade mesmo, isso aí que eles estão falando aí é verdade. E eles lutam até pela verdade que os outros acreditam, mas que não faz sentido para eles a ponto de transformar a vida deles. Isso explica, por exemplo, aquelas personalidades famosas, né, que se dizem evangélicas, e a gente olha para eles, cara, mas não pode esse maluco ser evangélico dançando com esse tipo de roupa na frente da bateria do samba, enredo de sei lá quem. Aí fica assim, como é que pode isso? Não, mas é evangélico. É evangélico. Porque ele ouviu a palavra, entendeu? A palavra foi, ela teve um lugar, ele se emocionou, ele chorou, ele levantou a mão, ele curtiu, ele gostou, é legal, mas não teve profundidade de transformação de vida. Ele, na verdade, é aquele maluco também, o religioso, sabe? Aquele religioso que ele faz tudo certinho na igreja, mas que o filho dele duvida que ele é crente. A esposa dele já nem duvida mais, ela tem certeza que ele não é crente. Mas ele tem toda uma estrutura que parece ser. Jesus diz, cara, a semente é boa, a semente não é ruim, a semente é boa. O problema é que o solo não foi preparado para isso. Ele não teve um encontro sobrenatural com o Espírito Santo que transformou a vida dele e que produziu de fato frutos dignos de arrependimento. E é triste nós vemos pessoas, por exemplo, que pode estar aqui, pode estar assistindo a gente pela internet, e que eu estou falando, por exemplo, e é a primeira qualificação de solo, onde o solo é duro. É triste, porque a semente está chegando até ele está ouvindo, mas ele está escutando, mas não está ouvindo. A palavra está chegando, ele está escutando o que eu estou falando, mas não faz sentido para ele. É triste, porque ele está tão perto de ser transformado e acaba que passa por cima sem ele se dar conta. É triste quando alguém vem e se emociona e gosta e tira foto, né? Nada contra também tirar foto, é legal que você tire foto e marque a CTF, que a gente depois compartilha, isso é bem legal, ajuda a gente. Mas que o cara só vem para isso, do negócio tipo academia, se tu não posta, o músculo não cresce, se tu não postar que tu foi na igreja, cara, o diabo pode te pegar na semana, então tu avisa, fui, checa meu stories da segunda-feira que tu vai ver que eu tive lá, mano, já estou ungido e tal, e dali. É triste quando o cara vem para isso. Por quê? Porque, de novo, ele está tão perto. Ele está tão perto de ter a sua vida transformada, ele está tão perto de ter algo tão precioso na vida dele, e ele tem vivido de forma fútil. Ele tem tipo assim, cara, eu gosto daquele povo, mas o evangelho não teve profundidade, ele não teve aquele potencial de transformação. Aí vem o terceiro solo. O terceiro solo é aquele que cai entre os espinhos. E Jesus, explicando a parábola, ele diz assim, cara, a semente, ela caiu em boa terra. Só que era uma terra que tinha espinhos. E à medida que a semente caiu, que é a palavra de Deus, e ela germinou, e ela teve condições de germinar, os espinhos também igualmente cresceram e sufocaram essa semente. E ela acaba perdendo essa semente. Eu confesso a você que para mim, os outros dois primeiros são tristes. São cenários ruins, são cenários tristes.
Mas esse terceiro, para mim, é o mais triste. Porque para a semente germinar, ela tem que ter caído em boa terra. Portanto, para que ela crescesse ali, a terra estava preparada para receber. A terra, ela havia sido arada. Ela tinha um coração sincero e puro em receber a semente. E a semente caiu em boa terra e ela cresceu ali. Só que toda terra boa que cresce, ela também cresce mato. Ela também cresce inso. Ela também cresce erva daninha. Ela também cresce essas coisas. Porque se a terra fosse ruim, nem mato cresce. Às vezes mato até cresce no meio de pedra, né? Uns troços estranhos, mas enfim. É porque tinha potencial de crescer. E aí então a terra era boa. Ele estava, isso aqui, de viver a plenitude do que Jesus disse que era possível dele viver, e ele conseguiu perder. Isso que me deixa triste. Que a terra era boa, o coração é bom, o sentimento é bom, ele vem sincero, ele teve uma experiência com Jesus, a vida dele foi transformada, a semente do evangelho começou a nascer dentro dele, mas quando ela começou a nascer, o inimigo viu que estava nascendo. E o que ele faz? Ele começa a plantar a erva daninha. E o que Jesus diz que essa erva daninha é? Ele explica no verso 19, os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições sufocam e deixam essa árvore infrutífera. Olha isso. Ele diz que os cuidados do mundo, as mentiras das riquezas, e nada contra ser rico. E eu já falei outras vezes aqui, eu conheço, não muitos, mas conheço algumas pessoas que são muito ricas, cristãs, evangélicas, e elas não são ricas porque enriqueceram, na verdade elas são pessoas extremamente generosas, e por serem generosas, Deus as abençoou, e hoje elas têm condições de estender a mão e abençoar outras pessoas. Elas não dão porque têm, elas têm porque têm um coração para dar, e por isso têm. Deus derramou sobremaneira sobre eles, porque viu neles um canal de estender a mão em favor do outro, que são pessoas generosas. Então nada contra ser rico, não é isso. O problema é a distração da riqueza. Sabe qual é o problema? O problema é, como diz Eclesiastes, quando nós passamos a correr atrás do vento. Quando nós passamos a correr atrás de coisas que nós nunca chegamos. E quando nós chegamos, nos damos conta que aquilo não era, e começamos a correr atrás de outra coisa, e atrás de outra coisa, atrás de outra coisa, e passamos correndo atrás de tantas coisas, achando que aquilo é importante para nós, e acabamos perdendo a preciosidade do evangelho que foi plantado dentro de nós. Isso é triste. Quando nós temos a palavra, a semente de Deus plantada em nós, que tem condições de germinar, e nós acabamos tirando os olhos disso, e olhando para tantas coisas que nos distraem, que nos tiram o foco, e que nós ficamos vislumbrados com um mundo distante daquela realidade que Deus sonhou para cada um de nós. Isso é triste. De novo, o primeiro cenário é ruim, ele é triste. O segundo cenário, ele é triste, obviamente, porque são pessoas que poderiam ter sido transformadas e não foram. Mas para mim, honestamente, o pior cenário é o terceiro. Porque esse maluco tinha total condições de viver uma vida plena em Deus, e ele se permitiu, através das coisas que o cercavam, tirar o foco. Agora deixa eu lhe dizer, meu irmão, se você é um solo fértil, se você é a terra preparada para receber a palavra de Deus, eu preciso lhe dizer, o inimigo vai plantar erva daninha, ponto. Não estou lhe amaldiçoando, eu estou lhe alertando. Assim como o quarto solo, que é a terra boa, sem espinhos, o terceiro também era terra boa, só com espinhos. O que Jesus está dizendo? Que eu preciso estar atento ao espinho, à erva daninha que começa a crescer na minha terra, e eu vou lá e eu arranco, para que na minha terra tenha só trigo e não joio. Que na minha terra, e essa é já a parábola de Mateus capítulo 13, quando ele fala, né, na sequência de parábolas, ele entra a parábola do trigo e do joio. Nós precisamos estar atentos a olhar ao redor quando nossa atenção começa a ser desvirtuada. E eu não estou me referindo a ser desvirtuada das programações da igreja, não é disso, eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou falando daquilo que Deus chamou você para fazer e aquilo que Ele quer com que você faça.
a verdade do Evangelho plantada dentro de você. E deixa eu lhe dizer, meu irmão, para você viver aquilo que Deus sonhou para você, a parte de você dizer não para um bocado de coisa que vai tirar você do projeto que Deus projetou para a sua vida, você vai ter que aprender também a dizer sim para boas oportunidades. Porque muitas das vezes uma boa oportunidade pode ser uma distração para tirar você daquilo que Deus chamou você para ser. Talvez você é homem, e aí eu estou sendo hipotético, não estou pensando em ninguém, pode ter certeza disso, mas talvez você é homem e pensa, puxa, surgiu uma grande oportunidade, você está com 30 anos, 2 filhos pequenos, um de 2 e um recém-nascido, e surgiu uma grande oportunidade, só que nessa grande oportunidade você vai ficar, sei lá, meio ano fora, e 15 dias em casa, meio ano fora, 15 dias em casa, e você diz, cara, mas é uma oportunidade que vai nos mudar financeiramente, nós vamos ter uma mudança de vida sensacional. Talvez, a que preço? Como vai ficar a referência de pai para os teus filhos? Como eles vão crescer? Como vai ser esse processo? O que Deus chamou você para viver? Que ambiente de família você sonha? Como você espera que os seus filhos crescendo, olhando para você, tenham referência de homem de Deus? O que você está construindo? Aquilo que Deus pensa acerca de família, o quão isso é importante para você? A semente ela é lançada, a palavra ela é lançada, nós recebemos a palavra, nós acreditamos na palavra, mas muitas das vezes as coisas do mundo, as distrações do mundo, e às vezes, como Jesus disse, a falsidade das riquezas, a ideia de correr atrás do vento, de acreditar que nós tendo muita coisa, e todos nós precisamos de dinheiro, não é isso, nós precisamos de dinheiro. Meu sonho, falava à tarde ainda, que todos nós pudéssemos viver tranquilos sem se preocupar com um boleto. Esse seria o sonho maravilhoso de todos nós, seria maravilhoso, no céu eu acho, um dia, né? Mas, cara, seria muito legal isso. Então, não, top, que a gente consiga desenvolver, que a gente consiga criar estratégias, a gente crescer, corre, mano, vai lá, é melhor para a sua família, não nada contra de você trocar de carro, não estou falando nada disso, de ter uma casa melhor, nada, você está me entendendo o coração, o espírito do negócio, entenda o meu coração nesse sentido. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é quando nós somos distraídos por essas coisas. Quando nós trocamos algo tão precioso que nós carregamos por essas coisas, tão fúteis, tão banais. Que nós abrimos mão, talvez, de um casamento, de um relacionamento, de uma estabilidade de um casamento, para poder viver algo que nós achamos importante, como até ministério, por exemplo. Não, mas é o ministério. Cara, mais importante é a minha casa. Ministério é consequência. Ele é efeito colateral. Ele flui, ele vai. Ele nasce desse relacionamento. Que nós abrimos mão de tantas coisas, da nossa intimidade com Deus por causa do ministério. Olha isso, cara. A gente abre mão de um relacionamento com Deus para servir a Deus. E Ele diz, não, mano, eu só quero te ter, maluco. Só quero te ter, eu quero te ter comigo. O que tu vai fazer depois é fruto desse lugar de intimidade que nós caminhamos junto, mas isso é mais importante. Mas as distrações nos tiram do foco. E nós somos solo que recebeu a palavra. Nós somos solo que é bom, que foi arado, que foi preparado, e a gente consegue se perder. Isso que eu acho que é mais triste, cara. É mais triste. Eu sei que é triste o cara estar perdido, eu sei que é triste o cara não atentar à palavra de Deus, mas é triste nós perdermos coisas por não atentarmos às ervas daninhas e os espinhos que são jogados no nosso jardim, e eles vão crescer, mano. Ele vai crescer, e cabe a mim e a você ir lá e arrancar, e dizer, não, mano, no meu jardim isso aqui não vai, na minha casa não vai, na minha família não vai, nesse ambiente não vai, não me importa, eu vou preservar e vou cuidar para que a minha casa seja uma casa onde seja solo fértil apenas, sem joio, sem erva daninha, sem espinhos que venham sufocar isso tudo. Um dia eu escutei uma frase que para mim ela fez muito sentido, que dizia o seguinte, que o pecado acontece quando os nossos desejos se tornam mais importantes do que a vontade de Deus. Os pecados acontecem quando os nossos desejos, aquilo que nós queremos, se torna mais importante do que aquilo que Deus pensa acerca daquela situação. Mas não importa, eu quero. Surgiu, é uma distração, e eu quero. Aquilo é importante para mim, e eu vou, e ali eu peco.
E de repente aquele pecado consome, ele destrói, ele acaba com tudo aquilo que estava construído. A gente olha e diz: cara, não sei como é que eu cheguei até aqui. Pouco a pouco eu fui caminhando, distanciando, e quando vê, eu estava oco, eu estava vazio, eu estava frio, eu estava distante. Eu não encontrava mais aquela chama que um dia houve dentro de mim. Os espinhos comeram. Os espinhos consumiram a semente, a boa semente, que era preciosa e poderosa para mudar a tua vida. E quando Deus planta a semente, e é o que ele fala na próxima parábola, ele diz: cara, a boa semente, aquela que vai germinar e que vai dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um, quando começar a crescer e a germinar, eu vou pegar você e eu vou projetar você. Eu vou colocar para que ilumine outras pessoas, para que você frutifique a outras pessoas. E aí ele entra na terceira parábola. Agora preste atenção. O reino dos céus é semelhante a um homem que planta uma semente. De novo, continua sendo a palavra de Deus. Ele está falando disso, da semente. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando às vezes nós queremos interpretar parábolas, não necessariamente cada detalhe da parábola deve ter um significado. Às vezes Jesus apenas está contando uma história. E nós cometemos um erro quando nós queremos interpretar parábolas, querendo dar significado para cada história que Jesus contou. Simplesmente ele está contando uma história. Agora, nesta parábola, ele explica detalhe por detalhe o que cada uma é. E a semente é a palavra de Deus. E ele então diz: quando se planta a palavra de Deus, parece que nada está acontecendo. E nós estamos preservando a palavra, e nós estamos cuidando da palavra, e nós estamos ali guardando a palavra, e nós queremos perseverar na palavra, mas parece que nada está acontecendo. Mas eu estou ali perseverando e não minimizando as suas dificuldades, mas, por exemplo, talvez você esteja sofrendo com N situações, N problemas, e aí você está plantando a semente, como por exemplo a ansiedade. E entendo o trabalho dos psicólogos e a importância disso, estamos tratando isso no Papo Psi, não estou minimizando isso também. Mas você pega, por exemplo, o texto da palavra de Deus que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você pega a palavra, a semente preciosa, e você começa a lançar para dentro de você, e parece que nada está acontecendo, e você está lançando para dentro de você, plantando neste solo, mantendo um solo saudável, sem espinhos, sem distrações, buscando que esse solo seja um solo fértil. E tu diz: mas parece que não está acontecendo, parece que a coisa não está deslanchando. Eu estou angustiado, minha alma está apertada, eu estou buscando, eu estou perseverando, eu estou sendo fiel, e parece que nada está acontecendo. Jesus explica, ele diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que ele planta, e parece que nada acontece. Ele amanhece no outro dia, nada. Ele amanhece o outro dia, nada. Mas vai chegar um dia que ele vai amanhecer, sem saber da onde, o porquê. Ele vai olhar e tem um broto. Ainda não é toda a vitória, mas já é o sinal de que ela vai chegar. Já é um sinal de que o Senhor está vindo em tua direção. Ela vai germinar e ela vai dar uma espiga. E ele fala na próxima parábola, dizendo que a parábola da semente de mostarda. Ele diz: e meu anseio, ele diz de novo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que ele é plantado, ele é menor, ele é pequenininho, parece que é uma sementezinha, parece que nada, quase nada. Mas se a gente plantar em boa terra, se a terra for preparada para isso, ela vai crescer, porque a palavra de Deus, ela vai crescer, e ela não vai crescer só para você, ela vai crescer para hospedar passarinhos que vão buscar nela aconchego, ela vai crescer a ponto de dar sombra àquele que necessita. Ela não vai crescer só para você, ela vai crescer e vai transbordar para as pessoas que estão ao teu redor. Por isso que Jesus inicia na segunda parábola, ele diz: eu vou pegar aqui esse que teve, que caiu em boa terra, e eu vou colocar lá em cima, para que ilumine a todos, para que todos sejam abençoados. Por quê? Porque nós precisamos de pessoas que carreguem a semente do Evangelho em uma terra boa. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero que você ore ao Senhor. Feche teus olhos. Eu quero que você ore ao Senhor.
porventura você está aqui e tudo isso que eu tenho falado para você, ou pelo menos até hoje, nunca fez sentido para você. Talvez você que está me assistindo pela internet e assistindo essa ministração, talvez nunca uma mensagem cristã fez sentido para você. Ela sempre passou aqui em cima. Se eu puder encorajar você nessa noite a se permitir abrir o seu coração, permita trabalhar a terra do seu coração para que essa semente caia, a semente do Evangelho, ela caia no seu coração. E quando ela cair no seu coração, ela vai germinar e você terá uma vida transformada. Se você que está me assistindo e talvez você seja e se deu conta que, cara, sabe que eu acho que eu sou o segundo tipo de solo. Eu gosto do Evangelho, eu acho legal a igreja, eu gosto do povo, o povo é animado. Afinal, cresci na igreja, passei uma vida inteira na igreja, minha mãe era da igreja, sempre estive na igreja. Mas não existe frutos dignos de arrependimento. Você se dá conta que, cara, a minha vida, eu deixei a mais gospel, mas ela é uma vida qualquer, como qualquer outra. Provavelmente você está sobre solo rochoso, onde não existe profundidade do Evangelho. E também é preciso que o Espírito Santo transforme a sua vida, toque no seu coração e você bata no peito e diga: Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo, Senhor, de não ter permitido que o Teu Espírito trabalhasse na minha vida. Mas sendo vulnerável com você, eu também luto com as distrações dessa vida, porque o inimigo também planta no meu jardim erva daninha para me distrair. E quando eu vejo, eu estou indo para um lugar que eu digo: opa, para, arranca logo essa erva, eu preciso retornar, Senhor, me perdoa, porque eu estava indo atrás de algo que não era teu, que não era para mim, que podia ser até bom, mas não era para mim. Eu preciso estar focado, centrado naquilo que tu queres para mim, para que eu possa dar fruto, para que eu possa crescer como o grão de mostarda e poder dar sombra para aqueles que precisam, que chegarem cansados. Que eu possa ser uma candeia que é colocada em cima para iluminar toda a casa. Ore ao Senhor. Procure identificar que solo que você é. Como você está nesse processo. Como você está nesse estágio. A semente tem sido lançada. A palavra tem sido falada. Em que estágio você está? E peça ao Senhor: o Senhor me mostra o que eu preciso fazer, o que está acontecendo comigo, me ajuda a entender. Talvez seja, por exemplo, o terceiro solo. O que tem te distraído? O que tem te tirado do foco? Quais são as distrações que o inimigo tem usado para te tirar do foco? Você precisa dizer: cara, isso aqui tem que sair da minha vida, porque isso está me tirando o foco. Pode ser até bom, mas está me tirando o foco. Eu preciso focar. Em nome de Jesus. Aleluia. Ora ao Senhor. Ao meu coração pra percorrer o caminho que tens pra mim, mesmo que seja dor, eu quero prosseguir ao teu encontro. E a cada passo eu digo sim, eu seguirei após a ti, negando a mim. Eu tomarei a minha cruz e seguirei ao teu encontro.
coração disposto. Eu largarei tudo por você. Só quero estar contigo, Jesus. Só quero estar contigo, Jesus. Eu não quero prata nem ouro, eu só quero te conhecer. Só quero estar contigo, Jesus. Só quero estar contigo, Jesus. Dá-me um coração disposto. Eu largarei tudo por você. Só quero estar contigo, Jesus. Só quero estar contigo, Jesus. Eu não quero prata nem ouro, eu só quero te conhecer. Só quero estar contigo, Jesus. Só quero estar contigo, Jesus. E basta um dia longe de você, e eu já não sou mais o mesmo. E basta um dia longe de você, e eu já não me reconheço. Dá-me fogo e sede para cada dia te conhecer mais. Basta um dia longe de você, e eu já não sou mais o mesmo. E basta um dia longe de você, e eu já não me reconheço. Papai, eu oro, Senhor, nessa noite, e eu oro, Senhor, por cada um desses que tem escutado, que a palavra, que a semente tem chegado até os seus ouvidos. Senhor Jesus, que nós não venhamos a ser o solo que foi pisoteado pelos homens, que está duro, e que, Senhor, não temos ouvidos para ouvir da Tua mensagem, da Tua palavra. Senhor, se porventura esse seja algum de nós, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, por não atentarmos às palavras do Teu Evangelho. E fala conosco, transforma a nossa vida. Pai, eu oro por aqueles que têm ouvido a Tua palavra, que têm ouvido a Tua mensagem do Evangelho, mas que ela tem permanecido apenas nas suas emoções, não tem ido fundo no seu espírito a ponto de transformar a sua vida e produzir frutos dignos de arrependimento. Papai, eu oro por aqueles que simpatizaram com o Teu Evangelho, com aqueles que gostaram de estar em um ambiente evangélico, mas que de fato não tiveram um encontro profundo contigo. Eu oro, Senhor, pelo Teu Espírito. Opera, Senhor, transformação. Opera, Senhor, o novo nascimento. Muda, Senhor, as suas vidas. Senhor, que possam produzir frutos dignos de uma vida transformada por Ti. E papai, eu oro, Senhor, por todos nós, todos aqueles, Senhor, que têm preparado a terra, tem preparado, Senhor, o chão para receber a semente do Evangelho. E o inimigo, Senhor, tem plantado erva daninha. O inimigo, Senhor, tem lançado sementes de espinho, de espinheiro, tem lançado sementes de joio. Papai, que estejamos atentos para que quando começar a brotar esse tipo de semente, tenhamos a capacidade de reconhecer e arrancar, para que a nossa terra continue apenas, Senhor, como o trigo semeado por Ti, a palavra que vem do céu aos nossos corações. Senhor, que não sejamos distraídos como Jesus nos advertiu, distraídos, Senhor, por tantas coisas ao redor deste mundo, correndo atrás do vento, mas que sejamos voltados a Ti, que a nossa terra seja uma boa terra, Senhor, capaz de germinar a 30, 60, 100 por um, para que possamos estender a mão para o lado e ajudar, Senhor, aqueles que do lado de nós estão.
Abençoa, Senhor, a tua igreja. Prepara-nos nesses dias difíceis que estamos vivendo, diante de tantas coisas que sim estão aí para nos distrair. Que possamos manter o foco, que possamos estar voltados a ti, sabendo, Senhor, o que é importante, valorizando, Senhor, a tua palavra, valorizando, Senhor, a semente que caiu no nosso coração. Em nome de Jesus, ministra-nos, eu te peço, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus, dá-me um coração disposto. Eu largarei tudo por você. Só quero estar contigo, Jesus. Só quero estar contigo, Jesus. Eu não quero prata nem ouro. Eu só quero te conhecer. Só quero estar contigo, Jesus. Só quero estar contigo, Jesus. E basta um dia longe de você, e eu já não sou mais o mesmo. E basta um dia longe de você, e eu já não me